mais um webinar. Sejam bem-vindos aí. Vamos bater um papo aqui com a SolarEdge, nossa mais nova parceira em soluções fotovoltaicas aí de otimizadores, inversores e otimizadores. Com muita honra que a gente recebe eles aqui. É uma parceria que a gente já deseja formalizar, né, há bastante tempo, e a gente está concretizando isso nesse momento. O pessoal está começando a entrar aqui, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir um feedback de vocês aí a respeito do som. Se vocês estão ouvindo bem, por favor, mande aqui no chat um papo firme para a gente. Né? Túlio, bom dia. Rodrigo, tá top o áudio. Muito obrigado. A imagem também está aparecendo aí para vocês, né? Já da SolarEdge, do início da apresentação. Tá tudo ok, né? Confirma aí para a gente, por gentileza, antes da gente começar, para que fique tudo ok aqui. Tudo certo. Maravilha. Bom, então vamos lá, começando devagarzinho. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Raoni Silva. Né? A gente estava até brincando ainda agora que eu escrevi meu nome errado, gente, ali na apresentação. Tá? Não é Hanoi, é Raoni, para quem já me conhece. Mas não tem como alterar depois que coloca lá, então vai ficar dessa maneira mesmo, mas todo mundo já sabe como é que é meu nome. Eu sou responsável pelo departamento de engenharia e de suporte técnico aqui na UIN, Energias Renováveis, né, uma empresa do grupo All Nations. E antes de iniciar, tem 2 recadinhos que eu gostaria de deixar aqui com vocês, né? Falando já da SolarEdge, a gente fez uma ação, né, com alguns clientes nossos aí, né, nas nossas redes sociais, e que a gente liberou 12% de desconto na extensão de garantia dos inversores, né? Então, quem pegou, se deu bem, né? É um super desconto aí já para iniciar a parceria nessa extensão de garantia. Logicamente, nosso time aí de marketing, nosso time de vendas daqui para frente vai pensar em outras ações interessantes, bacanas, que sirvam para os nossos parceiros, mas é só para comunicar que a gente já começou com toda a corda, né, conseguindo aí ajudar nossos clientes a terem esse desconto inicial numa extensão de garantia que é bem importante. Bom, a gente ainda esse mês inicia as pré-vendas, tá, dos otimizadores dos inversores SolarEdge. Você vai conseguir aí, através dos nossos consultores de venda, através do nosso site, ter acesso a informações sobre a tecnologia, sobre os produtos, tá bom? E o outro ponto que a gente vai comentar aqui é que a gente está em desenvolvimento. Deixa eu achar o Tomer aqui, já está lá, já está o Tomer aí. Maravilha. A gente está em desenvolvimento de uma terceira fase do nosso assistente, que é a nossa plataforma inteligente web, né, de dimensionamento de projetos. E essa fase 3 é a fase que vai cuidar especificamente dos otimizadores de potência SolarEdge. Então, aguardem que para o primeiro trimestre ali do ano ela vai estar a todo vapor disponível no site para vocês. Bom, para quem ainda não conhece, pode falar. Apesar de ir só no terceiro trimestre o desenvolvimento da plataforma, né, com a solução da SolarEdge, hoje o pessoal já vai conseguir através dos consultores, né? Exato. Nossa pré-venda é imediata. Esse mês de dezembro, tá? Já tem disponível a pré-venda através dos nossos consultores. Isso aí, Juliano, exatamente. Show de bola. E só para finalizar aqui e passar a palavra para o Juliano e para o Tomer, para quem ainda não conhece a UIN, para quem não é nosso cliente ainda, não é nosso parceiro, nós somos um distribuidor de soluções fotovoltaicas, tá? Nós estamos sediados no estado do Rio de Janeiro, mas a gente atende todo o território nacional, a gente atende o Brasil inteiro, temos projetos no Brasil inteiro, tá? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Nós temos o nosso time de consultor regionalizado, justamente para poder cuidar com mais carinho, com mais atenção do projeto, independente de onde você esteja localizado. Tá bom? Temos o nosso site, temos o nosso YouTube, nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, acessem, tá? Nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso Facebook. Nosso site é www.uin.com.br. Se você ainda não é cliente, se cadastre, é bem rápido, você sozinho consegue fazer esse cadastro lá, para que você tenha acesso a tudo isso que a gente está falando aqui, os nossos preços, nossos geradores, e para que você se torne um parceiro nosso ao longo dessa nossa caminhada aí. Bom, queria passar a palavra aqui primeiro para o Tomer, depois para o Juliano, para eles falarem um pouquinho sobre ele, sobre quem é o Tomer, quem é o Juliano, e para a gente começar a nossa apresentação aí, essa parceria que a gente já tem certeza que vai ser de muito sucesso junto com a SolarEdge.
Sem dúvida, obrigado, Raoni. E gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e também agradecer a Win pelo convite. Tá? Meu nome, para quem não me conhece, sou Tomer Koren, sou o gerente da América Latina da SolarEdge, e temos aqui o Juliano Pereira, que ele é nosso consultor para a região sul, e ele vai apresentar para vocês os benefícios da SolarEdge e como comparar a nossa tecnologia com outros inversores string e microinversores. Tá? Então, passo a palavra para Juliano e estamos à disposição para atender qualquer dúvida e sugestão. Obrigado. Obrigado, Raoni. Obrigado, Tomer. Bom, pessoal, primeiramente sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a disponibilidade de todos vocês. Sei que não é fácil, né? Nesse momento que a gente está vivendo, em dezembro, o mercado está uma correria, não é fácil parar aí algumas horas aí para a gente poder, para conhecer um pouco uma tecnologia nova. Então, agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço a disponibilidade da Win de estar organizando esse evento aqui, para que a gente pudesse ter essa oportunidade de conversar. E com certeza, como o Raoni falou, o início de uma parceria que com certeza vai ser de muito sucesso. Tá? Então, todo o time da SolarEdge está completamente à disposição de todos vocês para ajudarem vocês a desenvolver os negócios de vocês com a nossa solução. Tá? Então, pessoal, como o Tomer comentou, o tópico aí hoje da nossa apresentação vai ser falar sobre os benefícios da SolarEdge, para que vocês possam conhecer com mais detalhes quais são os diferenciais da nossa tecnologia, o que ela tem a mais para oferecer em relação à tecnologia convencional, e aí a gente vai finalizar botando a mão na massa, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder calcular como que a SolarEdge se diferencia em termos de receita adicional, e vou mostrar para vocês o cálculo do custo nivelado da energia, que é o LCO. Tá? Então, esse é o escopo da nossa apresentação. Para quem não me conhece, pessoal, sou o Juliano, sou responsável comercial da SolarEdge aqui para a região sul do Brasil. Ainda no nosso time, a gente tem também o Gilberto Camargo, fica na região mais central, tá? O Tomer, ele é o responsável por toda a operação aqui na América Latina, acabou de se apresentar, e nós temos também aí nosso fantástico time de suporte, um time aí com um pessoal que já está em bastante tempo de mercado, já atuaram, o Ronilson, por exemplo, atuava no mercado desde 2012, lá em 2012 ele formava pessoas que estavam entrando no mercado de energia solar, o Maurício, o Denilson, o Rafael, o Eduardo, todos eles pessoas que já estão no mercado há bastante tempo. E esse time todo, ele está à disposição de vocês para ajudar também a vocês a desenvolver os negócios com a SolarEdge, a tirar as dúvidas operacionais e de campo dos sistemas que vocês estiverem atuando com a nossa solução. Tá? Então, esse aqui é só uma breve apresentação aí para vocês conhecerem um pouquinho das pessoas que fazem parte do nosso time. Por trás ainda a gente tem uma série de outras pessoas trabalhando para a operação aqui no Brasil, temos a Natália de Marketing, a Janaína da Logística, então tem toda uma outra infraestrutura por trás. Tá? Pessoal, quais vão ser os tópicos que a gente vai comentar aqui durante a apresentação de hoje? Tá? Então, vou começar falando sobre a SolarEdge. Eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouco sobre o fabricante que está por trás do equipamento. No final do dia, o que vocês oferecem para os clientes de vocês é um investimento de 25 anos, um investimento de longo prazo. Então, é importante conhecer o fabricante que está por trás desse equipamento, entender qual que é a capacidade dele de atuação no mercado ao longo de todo esse tempo. Tá? Então, vou começar falando sobre a SolarEdge, e aí a gente vai entrar especificamente nos pontos aí do treinamento de hoje. Vou falar sobre as vantagens da nossa solução, quais são os produtos que a gente está oferecendo aqui para o mercado brasileiro, e eu vou finalizar com um exemplo prático aí de como que a gente pode estar trabalhando as propostas da SolarEdge. Tá? Então, esse é o escopo. Vamos lá, pessoal, vamos começar então. Pessoal, a SolarEdge é um fabricante israelense de inversores e ela trabalha com um conceito um pouco diferente dos demais aí do mercado. Quando ela foi criada lá em 2006, existiam duas vertentes de tecnologia. A gente tinha os microinversores e os inversores string. O que a SolarEdge fez, pessoal, ela bolou uma terceira topologia que ela é basicamente um híbrido dessas duas primeiras. Ela trouxe o melhor dos dois mundos e montou a sua própria solução. Então, hoje, a solução da SolarEdge ela é composta pelos otimizadores de potência mais os inversores. Toda a solução da SolarEdge, vocês sempre vão ter esses dois componentes. Tá? Hoje, a SolarEdge ela já é a maior fabricante de inversores para o segmento monofásico no mundo todo. Os inversores ali para o mercado residencial, ela é líder de mercado no mundo. Para o segmento comercial, os inversores trifásicos, a SolarEdge já é o terceiro maior fabricante no mundo todo. Tá, pessoal? Em termos de faturamento, a SolarEdge é a maior empresa do segmento
de inversores no mundo todo também, à frente de vários outros players que estão presentes aqui no mercado brasileiro há um pouco mais de tempo. Tá? Ainda para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa, alguns números da SolarEdge aí para vocês se familiarizarem um pouquinho mais. Hoje a SolarEdge ela já forneceu para o mundo todo mais de 18 gigawatts de sistemas fotovoltaicos com seus inversores. Para cada um desses sistemas, pessoal, a SolarEdge ela trabalha com monitoramento a nível de módulo. Então ela possui mais de 1.500.000 sistemas monitorados através da sua plataforma. Imagina a quantidade de informação que a SolarEdge não possui e a quantidade de tecnologia que ela consegue agregar, né, para poder trazer novas soluções para o mercado de energia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, quando eu apresentar o portfólio de produtos que a gente tem para oferecer. Tá? E uma informação bem interessante que eu sempre gosto de destacar, pessoal, é o fato de que a SolarEdge possui já 358 patentes, mais 272 patentes aí em processo também de validação. Então, a SolarEdge ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Por isso mesmo que dificilmente vocês vão encontrar no mercado uma outra solução que ofereça tudo que a SolarEdge tem para oferecer e ali apenas nos únicos equipamentos que são o otimizador e o inversor. Tá? Bom, pessoal, ainda para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa, eu gosto de mostrar esse dado aqui. No ano passado, a SolarEdge forneceu para o mundo todo 1,5 gigawatts de inversores no terceiro trimestre. E aí eu gosto muito de fazer uma comparação com o Brasil, tudo que tinha sido instalado em geração distribuída. Então, se a gente pegar lá de 2012, quando a gente teve a liberação da resolução da ANEEL, até setembro do ano passado, tudo que foi instalado no Brasil foi 1,5 gigawatt em geração distribuída. Então, tudo que o Brasil instalou em 7 anos, a SolarEdge ela forneceu para o mundo todo em apenas 3 meses. Tá? Então, esse é o tamanho da empresa, pessoal. Quando vocês estiverem oferecendo SolarEdge para o cliente de vocês, é essa corporação que está por trás. Tá? Uma outra informação muito bacana também de sempre mencionar é o fato de que a SolarEdge ela é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. Né? E por que isso é importante, pessoal? De novo, energia solar é um investimento de 25 anos. Então é importante para vocês, o fato dela ter capital aberto na Bolsa de Nova York, permite que vocês, que os clientes de vocês tenham acesso a todas as informações financeiras da empresa. E se vocês fizerem uma avaliação rápida dessas informações, vocês vão ver que a SolarEdge é uma das empresas mais estáveis financeiramente falando do mercado de energia solar. Ela tem um caixa fantástico. Então, com certeza, ao longo dos 25 anos, ela vai estar aí presente no mercado, apoiando vocês no desenvolvimento dos negócios de vocês, apoiando com suporte, com garantia, mas também com desenvolvimento de novas tecnologias e soluções. Tá? Ela constantemente tem trazido novidades aí para o mercado. Bom, finalizando esse escopo geral sobre a empresa, hoje a SolarEdge ela já está presente em mais de 28 países. Em todos esses países ela possui equipe local, então são pessoas que conhecem a realidade de vocês, conhecem as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, no mercado, conhecem as características técnicas, e as várias divergências que existem ao longo de todo o nosso país. Então, é uma equipe preparada para poder atuar junto com vocês no desenvolvimento dos negócios de vocês. Tá? E hoje a gente já possui sistema instalado em mais de 133 países. Então, todo tipo de solução, todo tipo de situação que vocês imaginarem, pessoal, a SolarEdge, com certeza, ela já utilizou a sua tecnologia e já consolidou ela enquanto solução. Tá? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Bom, passado esse escopo inicial, vamos falar sobre tecnologia agora. O que a SolarEdge tem para oferecer que diferencia ela dos demais players do mercado. Tá? Então, toda a solução da SolarEdge ela se pauta sobre 4 vantagens principais. Tá? Isso acaba depois se ramificando para uma série de outras vantagens, mas a gente tem 4 vantagens principais, pessoal. A primeira vantagem principal da SolarEdge é que ela oferece para os projetos dos clientes de vocês mais geração de energia através do uso dos otimizadores de potência. Os otimizadores de potência, pessoal, eles são como se fossem os MPPTs dos inversores string convencionais, só que ao invés disso estar centralizado, você vai ter isso a cada módulo ou a cada 2 módulos para a solução comercial. E em função disso, você acaba minimizando o impacto de uma série de fontes de mismatch que atrapalham a performance do sistema dos clientes de vocês. Tá? Então, com os otimizadores de potência, vocês têm o primeiro benefício adicional de ter um ganho de geração de energia. Tá? Eu vou entrar no detalhe de cada uma dessas vantagens logo mais, então aguenta aí um pouquinho que eu já vou explicar um pouquinho mais sobre o porquê que isso acontece. A segunda vantagem chave da SolarEdge, pessoal, é o fato de que vocês possuem mais flexibilidade para poder fazer os projetos de vocês.
Então, no sistema convencional hoje, a gente costuma não misturar, por exemplo, 3, 4 águas de telhado diferentes, né, no mesmo MPPT ali do inversor. Por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que o pior cenário vai impactar a produção dos outros módulos ali que compõem esse sistema. Então, a gente evita esse tipo de situação. Com a SolarEdge, vocês deixam de ter esse problema. Tá? Então, esse aqui é um exemplo só de flexibilidade que vocês podem ter com a solução. Logo mais eu vou apresentar algumas outras flexibilidades que vocês conseguem ter nos projetos de vocês também. Aí a terceira vantagem da solução, pessoal, e isso aqui é incrível para toda empresa que se preocupa com pós-venda, que se preocupa com a qualidade do serviço que ele está oferecendo para os clientes dele, né? A terceira vantagem chave da SolarEdge está atrelada ao monitoramento avançado. Hoje, pessoal, com a solução de inversor convencional, vocês têm acesso a muito pouca informação. Então, vocês não sabem, por exemplo, quando um sistema, se ele não está tendo uma performance boa, vocês não sabem se é porque a irradiação naquele dia ou naquele mês não foi boa, ou se efetivamente você tem um problema de componente, né? Você tem ali um módulo que não está operando como ele deveria, isso está afetando a produtividade de todos os outros módulos ali que compõem aquele circuito. Então, essa informação vocês não têm. E aí, como que vocês resolvem isso hoje com a solução de inversor convencional? Vocês têm que se deslocar, né, sair da sede da empresa de vocês, ir até a instalação dos clientes de vocês e localmente proceder com uma série de testes ali e validações. Então, isso toma tempo, isso toma custo, né? Você tem o custo da equipe que tem que se deslocar, o cliente está perdendo energia porque, né, acaba que se você tem um problema com o módulo, isso afeta todos demais, então ele tem uma quantidade de energia muito grande que ele está perdendo, né? Então tem uma série de fatores aí complexos que fazem com que o pós-venda hoje com o inversor convencional, ele seja complexo, né? Então a gente vai trabalhar, a gente vai oferecer para vocês uma série de recursos para poder oferecer um pós-venda mais eficiente, né, e também ao mesmo tempo que tenha um custo menor tanto para a empresa de vocês quanto para o cliente final, tá? E aí a última vantagem chave da SolarEdge, pessoal, isso aqui é a cereja do bolo, é a segurança. Hoje trabalhar com sistemas convencionais, isso traz, né, uma série de riscos atrelados, né? Quando a gente trabalha em corrente contínua e em energia solar, a gente trabalha com níveis extremamente elevados de tensão, e isso pode trazer uma série de consequências negativas aí, tanto para o projeto, né, para o cliente final, quanto a empresa que atua aí com esses projetos. Então, a gente vai explorar um pouquinho melhor também quais são esses riscos e o que a SolarEdge tem para oferecer em relação a isso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar agora no detalhe do porquê oferecer SolarEdge, né? Então, o primeiro ponto está atrelado a mais geração de receita, porque, basicamente, o cliente de vocês vai ter mais geração de energia, né? Por que isso acontece, pessoal? No sistema convencional, né, no inversor de string convencional, o que acontece? Quando você tem um problema em um único módulo, isso acaba afetando a produção de todos os outros módulos que estão conectados com ele. Por que isso acontece? Num circuito, em uma string, você só pode ter uma circulação de corrente. Essa corrente ela tem que ser a mesma para todos os módulos. E aí, se você tiver um problema que afete um único módulo, isso vai limitar a capacidade de fornecimento de corrente dele. E ele, por consequência, vai limitar a capacidade de fornecimento de corrente de todos os outros módulos também. Então, no sistema convencional, se você tem, por exemplo, uma sombra que afeta um único módulo, isso vai afetar todos os outros módulos ali também por tabela, né? Então, no caso, isso baixou 90% da performance dele, todos os outros módulos também baixaram a performance deles para 90%. Na solução da SolarEdge isso não acontece. Apenas aqueles módulos conectados naquele otimizador vão ver sua produção baixando em função da sombra. Os demais módulos ali que compõem o circuito do seu sistema, eles vão continuar entregando o máximo de energia que eles são capazes, ao longo de toda a vida útil. Então, definitivamente, o cliente de vocês vai ter uma geração de receita maior e, em função disso, ele vai se beneficiar de uma economia maior também, né? E é só sombra que afeta a produtividade de um módulo no sistema convencional, pessoal? Não. A gente tem uma série de fatores que podem afetar a produção de um módulo. E muitos deles a gente não tem controle algum, né? Então, a gente tem os danos devido ao transporte, né? Seja do transporte lá da China até o Brasil, seja o transporte aí da WIN até a instalação do cliente de vocês, ou na própria instalação, carregando o módulo, alguns impactos podem gerar microfissuras nos módulos fotovoltaicos. E essas microfissuras a gente não consegue enxergar a olho nu, né? E aí, conforme o tempo vai passando, elas começam a alterar as características elétricas do módulo, e isso definitivamente vai alterar a performance dele. Então, a gente tem essa consequência negativa. É algo difícil de controlar porque você não consegue ver
e conforme o tempo vai passando, ela começa a impactar de uma forma mais significativa a produção, né, do projeto do cliente de vocês. Então, esse é o primeiro exemplo de um fator que a gente não tem controle algum. O segundo exemplo, e esse aqui a gente tem como controlar, né, é as diferenças de orientação e inclinação. Se você faz as instalações ali de um projeto face sul, face norte, e coloca isso na mesma string, a face sul ela vai ditar a produção, né, ela vai receber menos irradiação, né, a capacidade de produção dela vai ser menor, por consequência ela vai afetar também a produção do sistema que está com face norte, se você conectar tudo isso na mesma string. Né. Isso aqui a gente normalmente tenta controlar e tenta evitar esse tipo de situação. Né. Mas se acontecer, ela vai definitivamente atrapalhar a performance do cliente de vocês. O segundo e o terceiro fator são duas causas que a gente não tem controle algum também. Né? A diferença de temperatura, ela ocorre. Né? Quando você tem ali as strings do sistema de vocês, normalmente os módulos que estão nas pontas, eles têm mais acesso à ventilação e, por consequência, eles trabalham com uma temperatura um pouco menor. Só que a temperatura, né, os módulos que tiverem temperatura maior, eles vão afetar a produção do sistema como um todo. Então, isso aqui é um terceiro fator que a gente não controla. O sombreamento a gente até pode tentar evitar no começo, quando a gente está fazendo o projeto. Né? Mas quem já está no mercado aí há mais tempo, há 3, 4, 5 anos, provavelmente já ouviu aquela situação. Né? Que o cliente ligou reclamando aí para vocês porque não estava mais produzindo bem, aí você foi até a casa do cliente, do nada tinha uma planta lá, uma palmeira plantada na frente do projeto que inicialmente não existia. Né? Isso aí definitivamente vai afetar a performance também de uma forma global. Tá? Os níveis de sujeira é a mesma coisa. Você não tem todos os módulos do teu sistema sujos na mesma proporção. Né? Às vezes você tem os módulos mais próximos da estrada que estão mais sujos, né? Ou você tem, numa instalação de solo, né, 2 mesas, o módulo que está na mesa inferior, normalmente ele tem mais, respinga mais sujeira nele também, né? Ou o mato cresce e projeta um pouco de sombra. Então, é difícil você controlar tudo isso. Né? Todos esses fatores eles não são uniformes para todos os módulos do teu sistema. E aí temos a tolerância de fabricação. Isso aqui é uma informação de datasheet. Né? A gente tem lá no datasheet que os módulos têm uma tolerância de 0 a 5 watts, de mais ou menos 3%. Né? Isso significa o quê? Significa que de fábrica, os módulos já vão vir com ligeiras diferenças de potência. Né? Se você comprou um módulo de 400 watts, na prática você vai receber um módulo de 405, 403, 404, eventualmente 399, não deveria, mas pode acontecer. E isso tudo vai fazer o quê? Se um único desses fatores aqui aparecer num sistema de vocês, ele vai afetar por tabela todos os outros módulos que estiverem conectados com ele. Então vejam que é muito difícil de controlar isso aqui. Tem vários fatores aqui que vocês não dominam. Né? Por exemplo, a sujeira. Né? O passarinho indo lá e fazendo estrago num único módulo. Ninguém tem controle algum sobre isso aqui, mas pode acontecer, e quem já está no mercado há mais tempo, eu tenho certeza que já teve que lidar com esse tipo de situação. Tá? Um outro fator, pessoal, que a gente não tem controle algum e que afeta de forma bem significativa a produção dos sistemas dos clientes de vocês é a degradação do módulo ao longo do tempo. Isso aqui é uma informação que a gente conhece, está lá no datasheet, a gente sabe que conforme o tempo vai passando, o módulo vai perdendo a produção dele, né, vai perdendo um pouco da eficiência dele, só que o que a gente não leva em consideração é que essa degradação ela não é uniforme. Tem um estudo feito pelo Instituto Alemão, que ele pegou módulos que estavam já em operação há 5 anos e foi medir essa taxa de degradação dos módulos de vários fabricantes, de vários lotes, para poder entender, né, qual que era a uniformidade dessa taxa. E ele chegou justamente a essa conclusão. Né, não existe uma uniformidade. Tinham módulos que tinham se degradado em 5 anos a uma taxa de 2%. Isso é muito bom. Né, normalmente a gente considera 2% ali nos 2 primeiros anos. Né? Então esse módulo tinha se degradado muito pouco. E no mesmo lote de fabricação tinha módulos que tinham se degradado a uma taxa de 13%. Qual que é o impacto disso? Se você liga o módulo que se degradou 13% junto com o módulo que se degradou só 2%, você está jogando fora 11% de capacidade produtiva do teu sistema. Então isso aqui é uma característica extremamente difícil de controlar, que afeta todos os sistemas. Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, eu costumo brincar que você projetar a produção do sistema para o primeiro ano é muito fácil. Agora, conforme o tempo vai passando, lá no 4º, 5º, 8º ano, quem garante que a produção que você tinha planejado para o teu cliente vai ser realmente aquela? Tem uma série de fatores que colocam isso em risco. E a solução da SolarEdge vem justamente para minimizar o impacto de todos esses fatores.
Não significa que eles não podem acontecer. Eles podem acontecer. Mas se acontecer, o impacto disso vai ser local. Vai ser num único otimizador. Então, vejam o ganho de geração que o cliente de vocês vai ter em função do uso da nossa solução. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu tinha para mostrar para vocês. A maior geração de receita em função de minimizar todos esses impactos aí, todas essas fontes de mismatch que a gente chama. Vamos olhar agora o que a SolarEdge tem para oferecer para vocês em termos de flexibilidade. Né? O uso dos otimizadores, pessoal, permite que vocês consigam trabalhar com strings de diferentes tamanhos. Né? Por exemplo, hoje você pega um inversor, né, dentro de um MPPT você vai colocar 3 strings nele, as 3 strings têm que ter o mesmo tamanho. Né? Se vai ser de 20, vão ter que ser as 3 de 20. Você não pode ter uma de 18, uma de 19, você não pode ter essa mistura dentro de um mesmo MPPT. Dentro da SolarEdge, dentro da solução da SolarEdge, você pode ter strings com 18 otimizadores, com 19, né? Você tem essa variedade que você pode utilizar ali para compor o seu projeto. Isso aqui é um benefício principalmente quando você tem limitação de área, né? É difícil de você compor ali strings iguais. Então, nesse caso, você tem esse benefício aqui, facilita para você poder executar o seu projeto. A segunda flexibilidade, pessoal, é o fato de que vocês podem aproveitar toda a área que o cliente de vocês tem disponível. Vocês podem fazer instalações de múltiplas orientações e inclinações na mesma string. Isso aqui é muito bacana quando a gente pega aqueles projetos dos arquitetos, que eles querem expressar toda a arte deles ali, fazem vários telhados com várias águas. Isso dá algum trabalho para o time de engenharia de vocês, para eles oferecer uma solução que seja interessante do ponto de vista de custo, também do ponto de vista de rendimento energético. Com a SolarEdge, vocês deixam de ter essa preocupação. Tá? Se vocês pegarem esses projetos malucos dos arquitetos, vocês podem oferecer uma solução ali de uma forma bem prática e ágil para o cliente de vocês. A terceira flexibilidade, pessoal, é o fato de que vocês conseguem trabalhar com módulos de diferentes potências, de diferentes características, né, seja poli ou monocristalino, ou até de diferentes fabricantes na mesma string. Isso aqui é um benefício muito interessante quando a gente pensa no ponto de vista de ampliação ou manutenção do sistema. Eu tenho certeza que o time comercial de vocês já teve que lidar com aquele cliente que chegou e pediu 20 placas hoje e ano que vem ele vai colocar mais 10. Eu tenho certeza que o time comercial de vocês já se deparou com essa situação. A única dificuldade é que ano que vem, quando ele quiser complementar esse sistema, ele não vai encontrar os mesmos módulos no mercado. E aí, como é que você faz para fazer essa ampliação? Outro exemplo, no caso de manutenção. Se vocês estão no mercado há mais tempo, há uns 3, 5 anos, aí, eventualmente vocês já devem ter se deparado com a situação de que caiu alguma coisa no telhado lá do cliente, alguém foi fazer algum trabalho, alguma manutenção lá, limpar a chaminé do cliente e derrubou alguma coisa em cima do módulo e quebrou o módulo. Ou aquele módulo saiu voando e, enfim, quebrou 1 ou 2 módulos do sistema e ele precisa trocar esse módulo. Tenho certeza que vocês já se depararam com esse tipo de situação. Há 2, 3 anos atrás, a gente trabalhava com módulos de 300 watts, 270 watts. Como que você encontra no mercado hoje um módulo dessa potência para poder oferecer para o cliente de vocês? É muito difícil de encontrar. A obsolescência de módulos no mercado é muito rápida. Então, acaba que você fica meio a descoberto para poder oferecer uma solução para o cliente de vocês nesses casos aqui. Com o uso dos otimizadores de potência, você tem uma flexibilidade muito maior, e você pode trabalhar com módulos ali de diferentes características na mesma string. Então, rapidamente você consegue atender aí o cliente de vocês e não deixar ele a descoberto. Tá? E aí, a última flexibilidade que a gente tem para conversar aqui é o fato de que vocês conseguem trabalhar com strings maiores. Né? Basicamente, pessoal, você consegue colocar o dobro de módulos com a solução da SolarEdge do que você colocaria com um inversor convencional. Então, se no inversor convencional você teria aí um string de 18 módulos, 20 módulos, na solução da SolarEdge você vai ter 36, você vai ter 40. E qual que é o benefício, a consequência disso? É que você vai utilizar menos cabo para poder fazer esse mesmo projeto. Se você tem uma string maior, significa que você vai ter menos strings no seu sistema. Então, você tem menos cabo, menos proteção, menos passagem de cabo. Se vocês já foram para campo, eu tenho certeza que vocês já pegaram aqueles eletrodutos que não passam nem o fio de cabelo e tem que colocar ali dentro dele mais 2, 3 pares de cabo solar. Então, o tempo de execução da obra ele se torna menor, você gasta menos com mão de obra, você tem que fazer menos acabamento, menos abertura de vala,
Então tem uma série de benefícios pelo fato de que vocês estão trabalhando com strings maiores, tá? E aí, basicamente, você consegue aproveitar toda a área que o cliente de vocês tem disponível. No sistema convencional é difícil fazer isso. Às vezes o cliente ele tem uma pequena área, né? Você tá lá naquela laje, aí ele tem a porta ali do elevador, a porta de entrada na laje ali, tem um espacinho ali que dava para colocar mais 2, 3 módulos. No sistema convencional você não pode ficar misturando todas essas orientações e inclinações, então você não aproveita todo o telhado que o cliente de vocês tem disponível. Com a solução da SolarEdge você consegue fazer isso. Você consegue aproveitar todo o espaço que ele possui disponível, assim você está rentabilizando melhor esse espaço, né, maximizando a geração do cliente. Tá? Então, é só para ilustrar o conceito, pessoal, basicamente o potencial da flexibilidade da SolarEdge, o que ela tem para oferecer para vocês é isso aqui. Né, esses projetos malucos dos arquitetos, ou aquele cliente que ele quer porque quer colocar energia aonde dá, né, então vocês conseguem aproveitar todas essas áreas disponíveis e o cliente vai ter uma rentabilidade maior, porque ele está utilizando melhor ali o espaço dele, está otimizando o uso do espaço dele. Tá? Bom, e agora vamos falar sobre gastos com operação e manutenção. O que a SolarEdge tem para oferecer para vocês em termos de redução de gastos aí ao longo do tempo da vida útil de um sistema fotovoltaico. Então, a primeira redução, pessoal, que a gente costuma falar, ela está atrelada à extensa garantia da solução da SolarEdge. Né? Hoje, a maior parte dos inversores do mercado trabalham com garantias aí na faixa de 5, 7 anos, né? Dificilmente varia disso. A SolarEdge oferece para vocês, pessoal, uma garantia padrão de 25 anos nos otimizadores de potência. Então, nesses componentes, vocês não precisam se preocupar. Eles têm um tempo de vida útil basicamente equivalente ao tempo que a gente considera de vida útil para um sistema fotovoltaico. E os inversores da SolarEdge, eles possuem uma garantia padrão de 12 anos, pessoal. Que é mais do que o dobro do que a maior parte dos fabricantes aí do mercado. Mas, além disso, vocês conseguem fazer uma extensão da garantia desses inversores para 20 ou 25 anos também. Então, isso permite que vocês cheguem no mercado com uma proposta em que você tem o cérebro do sistema do cliente de vocês com uma garantia de 25 anos, que é basicamente o tempo de vida útil do sistema dele. Então, desculpa, olha que oportunidade para vocês se diferenciarem comercialmente no mercado. É uma solução única que vocês vão estar oferecendo para o cliente de vocês. E lembrando, né, sempre estejam presentes aí nas campanhas de marketing da WIN, porque vejam, tem 12 sortudos aí que já ganharam um desconto aí de 12% na extensão dessa garantia aqui. Então, participem ativamente com o pessoal da WIN para poder ganhar também esses benefícios quando essas campanhas ocorrerem. Tá bem? Como que vocês procedem para fazer essa extensão da garantia, pessoal? Essa extensão da garantia, ela é contratada diretamente no site da SolarEdge. Então, você vai na aba de garantia, informa o número de série do seu inversor e ali você consegue fazer a escolha se você quer comprar a extensão para 20 ou 25 anos. Vocês podem fazer essa compra até 6 meses depois da instalação do sistema de vocês. Tá? Então, usem essa janela de tempo aí para vocês poderem fazer a compra da extensão da garantia quando vocês acharem necessário. Mas reitero, pessoal, que é muito bacana utilizar isso aqui como um instrumento comercial. Tá? Vejam que os valores para a extensão da garantia, eles são pouco, percentualmente falando, isso não é nada em relação à proposta que vocês estão oferecendo para o cliente de vocês. Então é muito bacana você já chegar com a proposta de vocês contendo a extensão da garantia, porque você tem um benefício comercial de ser diferente de todos os outros players aí que estão trabalhando junto com você, né? E o valor percentual disso é muito pouco. Então, veja que o inversor de 3,68, a garantia aí para 20 anos, a gente está falando de $144. Né? Isso aí vai ser menos do que o que? 400, 500 reais. É muito pouco em relação ao percentual ali do tamanho da proposta. Né? Aqui eu tenho os valores apresentados para vocês. O time da WIN provavelmente vai estar disponibilizando para vocês também esses valores quando vocês precisarem. Tá? Entre em contato com eles, ou se não entre em contato com a gente sempre reforça para vocês esses valores. Lembrando que aqui eu apresentei os valores para a solução de inversores residenciais sem carregador de veículo elétrico. Né? A gente também tem a solução com carregador de veículo elétrico, então aqui estão os preços da extensão da garantia para essa solução. E aqui a gente tem os valores para a solução trifásica, né? A solução comercial. Logo, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre quais são os produtos que a gente tem disponível. Tá?
Mas vejam, de novo, pessoal, olhem para o valor. A extensão da garantia para 25 anos do inversor de 75 ou 100 quilowatts é $1.700. Isso é menos aí do que 9.000 e, sei lá, R$500, né, com dólar aí, do preço que está hoje. Né? Então, é muito pouco percentualmente falando em relação ao todo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm de diferença de competitividade em relação à solução convencional. Né? Se na solução convencional você tem uma garantia de apenas ali 5, 7 anos, significa que ao longo dos 25 anos, que é o tempo de vida útil do sistema de vocês, pelo menos uma vez vocês vão ter que trocar esse componente, né? Vocês vão ter que trocar esse inversor. Pelo menos uma vez, pode ser que vocês tenham que trocar mais de uma. Então, na solução da SolarEdge, você tem um benefício de que esse custo ele é muito menor. Né? Quando você contrata a extensão da garantia, esse custo ele é muito menor do que o que você gastaria na solução convencional, e isso vai ficar bem claro para vocês no exemplo que a gente vai fazer logo mais. Tá? Além disso, o fato de você ter uma plataforma de monitoramento que permite que vocês tenham informação a nível de módulo, isso dá para vocês uma série de recursos para vocês poderem ofertar um serviço de pós-venda com muito mais eficiência e agilidade. Né? Por quê? Com o uso dos otimizadores de potência, vocês vão ter acesso a essa visibilidade aqui, pessoal. Vocês vão ver como que cada módulo do sistema de vocês está operando, quanto que cada módulo está produzindo. Vocês vão ter os dados históricos dessa produção. Então, por exemplo, se tem algum equipamento que não está funcionando bem, você vai poder comparar as características elétricas desse módulo com outros módulos que estejam operando bem no teu sistema, comparar com os dados históricos desse mesmo módulo. Né? Você pode comparar a produção dele hoje com o dia que ele foi instalado, para entender o que está acontecendo. Né? Então, isso dá muita informação para vocês poderem ofertar um serviço de pós-venda. E vocês têm todas essas informações sem sair da sede da empresa de vocês. Né? Então, isso ajuda muito a vocês a programar aí as ações de operação e manutenção das empresas. Né? Vocês têm como otimizar a plataforma para que ela faça uma série de análise para vocês também. Né? Então, por exemplo, se você tiver um módulo com 30% de diferença de produção dos demais, você consegue colocar um alerta, né, para que isso automaticamente envie uma notificação para o time de suporte de vocês, para que eles possam avaliar o que está acontecendo. Então, tem a ferramenta de monitoramento da SolarEdge, ela tem muitos recursos para que vocês possam empregar, né, e possam aí ofertar um serviço com muito mais diferenciais. Tá? E além disso, tem sempre que lembrar que caso você tenha um problema no módulo, isso não afeta os outros módulos do teu sistema. Então você não precisa sair correndo da noite para o dia, né, rodar 200 quilômetros para ir lá resolver o problema do seu cliente, porque é um impacto pequeno na produção dele. Você pode organizar essa atividade corretiva com muito mais calma. Quando você estiver passando ali na região, você vai e finaliza ali a correção do problema do cliente de vocês. Tá? Então, pessoal, a plataforma de monitoramento, ela definitivamente vai trazer uma redução aí do custo de operação e manutenção de vocês de uma forma bem significativa, principalmente conforme o parque instalado de vocês vai aumentando. Né? Gerenciar todas essas complexidades que a gente comentou aí ao longo da apresentação, conforme vocês têm uma base instalada bem grande, começa a se tornar muito complexo. E aí, com a ferramenta do SolarEdge, vocês conseguem dar uma atenção muito maior para esses clientes e de uma forma muito mais ágil. Tá? E aí, tem sempre que lembrar também a questão da substituição dos módulos. Né? Lembra que eu falei lá atrás das flexibilidades. Né? Se você se tiver que trocar um módulo aí de uma planta de 2, 3 anos atrás, meu amigo, você vai se encontrar em apuro. É muito difícil de você encontrar esse módulo no mercado hoje. E com a solução da SolarEdge, você tem uma flexibilidade muito maior, né, de qual módulo você pode estar recompondo ali, né, o arranjo do seu cliente. Então, você não precisa manter estoque, né, você pode utilizar aí qualquer marca de módulo, qualquer tecnologia de módulo que você encontre no mercado. Né? Então, isso é um benefício bem interessante. E lembrando que esse módulo ele vai entregar o máximo de energia que ele é capaz. Né? Se você misturar na mesma string, ele não vai baixar a produção dele para equalizar com o módulo ali que tem uma produção menor, né? Que é o que aconteceria no inversor convencional. Tá? Então, você tem também esse outro benefício de trabalhar com a nossa solução. No todo, pessoal, a gente estima aí uma redução de custo com operação e manutenção por ano de pelo menos 20% com a solução da SolarEdge. Você vai ter uma redução aí de uns 10% com manutenção preventiva. Né? Por quê?
porque você vai saber quando você tem que agir, você vai saber como o sistema do seu cliente está se comportando, né, o que efetivamente está acontecendo com a planta dele, né, você vai ter uma redução no custo com a manutenção corretiva, né, você só vai se deslocar até a planta do cliente quando você já souber o que você precisa fazer lá, né, então isso é um diferencial bem significativo em relação à solução convencional, que você tem que ir até a planta do cliente para entender o que está acontecendo com ela, né, e você tem também uma redução de custos aí com o monitoramento por si mesmo, né? Hoje você tem ali a pessoa da sua equipe que fica analisando todas as plantas que você tem instalada, ela faz os relatórios, ela faz as análises dela. Com a solução da SolarEdge, você tem como otimizar a ferramenta para que ela, por si só, faça uma série de análises e ela te dá uma série de relatórios já prontos para que você possa depois analisar com calma detalhes específicos, né? Então, com certeza, você vai ter uma redução com custos nessa operação também. E por que a gente diz pelo menos 20%, pessoal? Porque se a planta do cliente de vocês tiver problemas sucessivos, né, essa redução de custo ela acaba se tornando muito maior. No sistema convencional você tem que fazer muito mais viagem, tem que ter muito mais deslocamento, tem muito mais equipamentos, né, e mão de obra para poder resolver esse problema. Então, pelo menos 20% numa situação padrão aí, sem grandes adversidades, você consegue ter de redução de custos com operação e manutenção. Tá? Bom, quase acabando aí os benefícios. O último... Juliano, opa, só te interromper rapidinho aqui antes de você entrar na parte de segurança. Eu não sei se você vai voltar em algum momento a falar sobre os carregadores de veículo elétrico. O Luciano ele fez uma pergunta interessante aqui. Acho que dá para te responder agora, antes de entrar no outro tópico ali. Quais seriam hoje os inversores ou carregadores de automóveis disponíveis comercialmente no Brasil? E ainda, qual seria a melhor composição entre tempo de carregamento e potência? Tá, legal. Eu vou deixar para responder um pouco depois, Raoni, porque daqui a pouco eu vou apresentar o portfólio de produtos da SolarEdge. Então, ali eu explico qual que é a potência. Né? Exato, quais são as potências que a gente tem disponível, como que é a dinâmica de carregamento. Combinado? Perfeito. Então, ele fez uma outra pergunta aqui sobre string, mas eu acho que você vai mostrar lá também, né? Qual que é a outra pergunta? Sobre comprimento de string. Sobre o comprimento da string eu não vou voltar mais, tá? Mas qual que é a pergunta dele? Tá, vamos lá então. O comprimento mínimo da string de 25 módulos pode ser menor para alguns inversores? No inversor convencional hoje, você dificilmente conseguiria colocar 25 módulos em uma única string. Né? Hoje, no inversor aí de 1000 volts de tensão máxima de entrada, com os módulos na faixa de potência de 400, de 330 watts, a gente conseguiria colocar aí uns 21, 22 módulos na string. Né? Hoje, na faixa de 400, dificilmente, a gente provavelmente chegaria em 18, 19. Então, 25 módulos você teria que colocar em 2 strings na solução convencional. Dentro dessa dinâmica que eu comentei com você, considerando um módulo de 400 watts, nessa faixa de potência, você conseguiria tranquilamente colocar na solução da SolarEdge. Na solução da SolarEdge você consegue ter numa única string aí até 36 módulos dessa faixa de potência. Tá? Então, os requisitos de projeto específicos, Raoni, de qual que é o comprimento mínimo, qual que é o comprimento máximo, como calcular isso... Isso é tema de um único webinário que a gente pode fazer na sequência, né, como dimensionar os sistemas com SolarEdge. Então, ou você faz isso na mão, né, olhando os dados de datasheet e calculando, ou você faz isso com a nossa ferramenta Designer, que eu vou mostrar brevemente aqui para o pessoal. Né, a solução Designer, você coloca a potência que você quer lá, ela meio que te dá uma configuração ótima para isso, que é validada pelos requisitos técnicos da SolarEdge. Ela faz isso automático, mas também explorar a ferramenta Designer é um tema de um webinário específico que a gente provavelmente vai estar desenvolvendo na sequência também, tá? Então... Perfeito. Importante comentar também, Juliano, que na SolarEdge, os datasheets do inversor e do otimizador, eles têm lá essas informações também, né, de comprimento mínimo e máximo, tanto das associações dos otimizadores, quanto a quantidade de módulos também. Exato. Basicamente, para poder fazer um dimensionamento na mão, a gente vai olhar o datasheet do inversor para ter a informação ali de qual que é a potência máxima que a gente pode colocar nesse inversor, né, qual que é o overload máximo que a gente pode ter nele. Todas as outras informações a gente vai tirar olhando o datasheet do otimizador.
Então, se a gente olhar no datasheet do otimizador, lá na parte inferior dele, a última tabela, indo bem no final do datasheet, ela mostra justamente essa informação. Qual que é o comprimento mínimo e qual que é o comprimento máximo das strings. O comprimento mínimo, ele se dá de número de otimizadores e número de módulos, e o comprimento máximo a gente define pela potência máxima da string. Tá? Então, com essas informações e a potência do módulo, a gente consegue definir aí quantos módulos a gente vai colocar em cada string. Tá? Maravilha, maravilha. Acho que a gente pode prosseguir, Juliano. Combinado. Então, pessoal, vamos falar aí sobre a quarta vantagem-chave do SolarEdge, que é segurança. Pessoal, isso aqui é um tópico muito sério. Do setor mesmo, a gente costuma falar pouco sobre isso. Mas energia em corrente contínua, ela é extremamente de energia em corrente alternada e ela tem uma série de impactos mais significativos. É muito mais fácil você ter qualquer tipo de problema quando você tem um curto em corrente contínua. Eu vou mostrar agora um pouquinho do porquê. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que ele exemplifica exatamente o efeito de um arco elétrico em corrente alternada no nível de tensão de 220 volts, o nível de tensão das nossas tomadas. Via de regra, quando a gente tira um dispositivo da tomada, a gente não deve ver nenhum centelhamento, se o circuito ali da instalação local está bem dimensionado. E depois a gente vai ver o mesmo efeito de arco elétrico no nível de tensão aí de 220 volts, mas aí em corrente contínua. Tá? Então, basicamente, o que acontece aqui no começo, pessoal, a pessoa que ela vai fechar o circuito primeiro em corrente alternada, 220 volts, vai esperar um pouco aí que a resistência se aqueça para ela poder fazer a abertura. Olha lá, começou a ficar laranjinha ali. Agora ela vai abrir esse circuito uma série de vezes para justamente mostrar para a gente que um arco elétrico em 220 volts não costuma ter um impacto significativo. Vou abrir mais algumas vezes. Agora, pessoal, ela vai mostrar esse mesmo efeito em 220 volts em corrente contínua. E olha o tamanho do impacto. Vejam, pessoal, que o arco elétrico ele é muito mais significativo, ele demora mais tempo para se extinguir em 220 volts em corrente contínua. Então vejam, pessoal, que trabalhar com corrente contínua é perigoso. Tem uma série de cuidados que a gente deve ter ao trabalhar com sistemas fotovoltaicos, justamente porque a gente trabalha no nível de tensão que pode ser fácil, muito maior do que 220 volts. Se a gente tem uma string aí de 10 módulos, a gente já está trabalhando com nível de tensão aí de 500 volts. Se a gente tem aí 18, 19, 20, esse nível de tensão está muito perto dos 1000 volts. E se o arco elétrico ele já é significativo assim, 220 volts, imaginem 500 em 1000. Então é muito fácil de você ter um princípio de incêndio, é muito fácil de você ter algum tipo de fatalidade, caso esse arco ele atinja uma pessoa, e tem uma série de fatores que podem fazer com que o arco elétrico ele aconteça no sistema convencional. Fatores que a gente pode controlar, fazendo um projeto bem executado, bem dimensionado, executando a obra com cuidado, levando em consideração todas as características técnicas, mas tem fatores que fogem completamente do nosso controle. Uma falha de um equipamento, um rato roendo um cabo, alguém vai fazer uma manutenção na obra do seu cliente, vai limpar a chaminé da casa dele. O cara não conhece nada de energia solar. Ele vai chegar e vai desligar o inversor convencional, o sistema ainda vai estar energizado. O módulo ele ainda está trabalhando em corrente contínua, esse nível de tensão está chegando até o inversor. E aí, andando lá no telhado, esse cara tropeça nos cabos e abre um arco elétrico desse. Olha o tamanho do impacto. E a gente tem que lembrar que todo mundo que trabalha no setor, que oferece sistema fotovoltaico para o cliente, ao fazer isso, ele assina uma RT de projeto e execução. Então, vocês são corresponsáveis pelos projetos. Até que a gente prove que foi o rato que roeu o cabo, você ainda vai passar por esse processo judicial respondendo por isso. Então, assim, trabalhar em corrente contínua, pessoal, é muito perigoso. E o que a SolarEdge tem? Bom, só ilustrando o conceito de uma forma mais teórica, a gente tem esse nível de tensão
extremamente elevado que está disponível lá no telhado do cliente de vocês, e ele vai estar disponível até o ponto de conexão com o inversor. Aqui a gente coloca 1.500 volts, porque inversores de maior porte, principalmente para usinas solos, eles podem trabalhar até esse nível de tensão. Sistema, inversores aí de telhado normalmente vai até 1.000 volts de tensão máxima de entrada. Mas o fato é que esse nível de tensão está sempre presente. Tendo irradiação, tendo luz, esse nível de tensão ele vai existir e não tem como desligar. Então, se você tiver qualquer tipo de problema, aquele arco ele vai existir e você não tem como impedir que isso aconteça. Tá? O que a SolarEdge tem para oferecer em relação a isso, pessoal? A solução da SolarEdge, ela tem dentro dela o que a gente chama de SafeDC, é uma das patentes da SolarEdge, em que ela baixa o nível de tensão da sua string para 1 volt por otimizador, quando o inversor não está ligado, né, ou quando ele não está conectado com a rede. Então, se o inversor ele não está produzindo energia, ele não está cumprindo com a função dele, não tem por que esse nível de tensão extremamente elevado existir. Então, automaticamente, ele baixa o nível de tensão da sua string para 1 volt por otimizador. Com isso, pessoal, você já tem um sistema completamente de segurança para você poder fazer sua manutenção, inclusive a instalação de vocês. Quando a equipe de vocês estiver instalando o sistema, ela vai estar trabalhando em um nível de tensão extremamente baixo. Ela vai estar trabalhando com um nível de tensão extremamente seguro. E isso é bem interessante, pessoal, porque esse conceito ele se enquadra dentro da legislação de dispositivo de rápido desligamento em corrente contínua. Essa legislação ela surgiu nos Estados Unidos. Em 2012, ela surgiu porque houve um incêndio em uma residência e o Corpo de Bombeiros ele não conseguiu intervenir nesse incêndio. Como existia um sistema fotovoltaico nessa residência e o nível de tensão que está no telhado estava até o ponto de conexão com o inversor que era dentro da residência, toda a residência poderia estar energizada em alta tensão. Então o Corpo de Bombeiro ele não tinha como atacar água de longe, né? Ele não tinha como chegar perto do local também para poder fazer a ação local, porque ele não sabia exatamente o que estava energizado. Então a única coisa que o Corpo de Bombeiros podia fazer era evitar que esse incêndio se propagasse para outras residências. Mas aquela residência em si, ele não pôde fazer nada, ele deixou queimar. Então, após essa situação, surgiu uma legislação nos Estados Unidos que exige um dispositivo de rápido desligamento de corrente contínua em toda instalação fotovoltaica de telhado. E aí, ou você faz isso diretamente com a SolarEdge, ou você vai fazer isso com uma terceira solução, fazendo uma automação. Você vai colocar uma string box próximo dos módulos, comunicando com a string box próximo do inversor. Se houver qualquer problema, aí ele faz o seccionamento. Mas você tem mais material, você tem mão de obra, são mais fabricantes para você gerir, né, e você tem que garantir que a funcionalidade, você tem que assegurar, né, que essa solução funcione, porque em caso de necessidade ela é primordial. Então existe mais manutenção preditiva. Então em função disso aqui, pessoal, a SolarEdge possui mais 60% do market share no mercado dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? E além disso, a solução conta com um dispositivo de detecção de arco elétrico. Então, se você tiver se o rato roer o cabo, né, da sua instalação, vai gerar um arco, automaticamente o sistema vai detectar esse arco e vai baixar o nível de tensão da sua string. Você vai ser notificado disso. Então, você vai ter que tomar uma atitude corretiva para que o sistema volte a operar. O benefício é que o sistema do seu cliente não vai pegar fogo. Você pode ficar tranquilo, dormir com a consciência tranquila. Esse risco ele vai ser praticamente anulado. Tá? Então, compilando, pessoal, o que a SolarEdge tem para oferecer em termos de segurança, a gente atua com a solução SafeDC que baixa o nível de tensão dos otimizadores de potência, né, quando o sistema não está conectado com a rede, não está injetando energia na rede. Esse conceito ele se enquadra como dispositivo de rápido desligamento de corrente contínua. Vejam, pessoal, esse nível de tensão ele baixa em 30 segundos. Em até 30 segundos você tem todo o nível de tensão da sua string e o nível de tensão baixa para que você possa fazer uma intervenção. Você, sua equipe de manutenção, instalação, ou até equipes terceiras aí num caso de uma emergência mesmo. Tá? Temos também o dispositivo de detecção de arco elétrico, né? Então essa funcionalidade, ela consegue praticamente assegurar que vocês não vão ter nenhum incêndio na instalação dos clientes de vocês, e se houver um arco elétrico, vocês serão notificados de que isso aconteceu. E finalmente você tem o monitoramento a nível de módulo, você consegue saber como que cada componente está se comportando e, em função disso, prever ali se você tem que agir corretivamente para evitar um dano maior lá na frente. Tá? Então, esse é todo o pacote de benefícios que a SolarEdge tem para oferecer em relação à segurança. E isso aqui é muito interessante, pessoal, porque em tudo que a gente vai falar, em geração adicional,
em custo de operação e manutenção, tudo isso aí a gente consegue precificar, a gente consegue mostrar para o cliente quanto que ele vai ganhar, né, em função dessas funcionalidades. Mas qual que é o valor de você assegurar que a vida do cliente de vocês não vai estar em risco, né, que o patrimônio do cliente de vocês não vai estar em risco, ou que a própria empresa de vocês, enquanto corresponsáveis pela engenharia e execução desse projeto, também não está em risco, em função de uma fatalidade como um foco de incêndio ou alguma coisa desse tipo. Então, quando a gente fala de segurança, isso não tem valor. E eu tenho visto muitos projetos sendo vendidos com SolarEdge em função desse conceito de segurança aqui. Tá? Então, é muito bacana explorar isso com os clientes de vocês, pessoal. Bom, basicamente, isso aqui é uma brincadeira da SolarEdge. Basicamente, é isso aqui que a gente tem para oferecer em relação à solução convencional. Dentro da solução convencional, a gente tem N marcas, não falando de uma ou de outra, mas o que se entrega é diferente. Na solução convencional, ambas, como a gente está vendo aqui nesse slide do carro, né? Ambos os carros eles se deslocam de um ponto a outro. Mas você tem mais conforto, você tem mais segurança, você tem mais eficiência, e basicamente é isso que a solução da SolarEdge oferece para vocês. Todas as tecnologias do mercado oferecem, né, a conversão de energia de corrente contínua para alternada, que é a funcionalidade do inversor. Né? Mas você pode fazer isso com muito mais segurança, eficiência e conforto, no sentido de que a solução é muito mais tecnológica. Né? Vocês podem oferecer isso para o cliente de vocês. Tá? Então, pessoal, quando a gente compara a solução da SolarEdge com soluções convencionais, a solução ela definitivamente vai entregar muito mais valor agregado ao longo de toda a vida útil. Ela vai ter mais geração de receita para o cliente de vocês, ela vai reduzir uma série de despesas, né, ao longo do tempo. Então, definitivamente, o cliente de vocês vai contar com maior valor agregado aí, em função da solução. Tá? Bom, quais são os produtos que a gente tem disponível aqui no mercado brasileiro e que a Wind já vai começar a oferecer agora no mês de dezembro ainda, né, com a pré-venda? Então, nós temos os inversores comerciais trifásicos, né, nós temos os inversores de 20, 27 e 33 kW, inclusive o inversor de 27 ele está sendo descontinuado, né, a Wind já vai trazer a nova versão dele, que é o inversor de 33 kW, tá? E temos o inversor de 75. Todos esses inversores, eles podem ser conectados tanto na rede de 380 volts, quanto na rede de 220. Só que se conectados na rede de 220, a potência nominal do inversor, ela diminui. Então, o inversor de 20 se torna um inversor de 11 em 220, o inversor de 33 vai ser um inversor de 18, e o inversor de 75 é um inversor de 45 na rede de 220. Mas é o mesmo inversor, pessoal. Na hora de fazer o comissionamento ali, você vai definir qual que é a tensão de conexão com a rede, e automaticamente ele vai setar a potência nominal do inversor. Tá? Temos também, pessoal, uma série de otimizadores para você poder trabalhar com esses inversores aqui. E só explicando o conceito para vocês. O nome do otimizador, ele indica a potência máxima que você consegue conectar nele. Então, por exemplo, o P950 ou P850. P850 é um otimizador para você poder trabalhar com módulos de até 425 watts. Acima disso, você vai trabalhar com o P950, por exemplo, para você poder trabalhar com 2 módulos de até 475 watts. Tá? Então, essa é a dinâmica para vocês poderem definir qual é o otimizador que vocês vão trabalhar. Lembrando que na solução comercial, os otimizadores eles trabalham com 2 módulos até o P1100. Até o P1100 a gente trabalha com 2 módulos por otimizador. O EM1600 é uma solução nova da SolarEdge, que é dedicado para usinas para solo, e nesse otimizador você pode conectar até 4 módulos de 450 watts. Tá? Mas é exclusivamente para usinas de solo, tá? O EM1600. Temos também um inversor de 100 kW para a rede de 480 volts, tá? A mesma dinâmica que os outros, a única diferença é a tensão de conexão com a rede. Um diferencial bem bacana, pessoal, do inversor de 75 e de 100 é que ele é composto por 3 unidades de potência, como vocês estão vendo aqui na foto. Isso é um benefício bem bacana porque elas são independentes entre si. Então, se porventura você tiver que fazer uma manutenção em uma delas, as outras 2 continuam operacionais. Olha que bacana, né? Se você pegar uma solução análoga de um inversor convencional, normalmente um inversor grandão, pesadão, se você tiver um problema em qualquer parte dele, acaba que você perde 100% da geração da usina do seu cliente. E aqui isso não aconteceria, você perderia somente 1/3 da geração do seu cliente. Então, de novo, é você reduzindo o risco do que o cliente não vai estar tendo o retorno da economia que ele esperava ter ao longo do tempo. Tá? Na solução residencial, pessoal, então na solução residencial monofásica, nós temos inversores de 3,68, 6 e 9,2 kW. Tá?
Esses caras aqui, quando eles foram lançados, eles ganharam uma série de prêmios, porque eles têm um nível de eficiência extremamente elevado, eles permitem que vocês consigam trabalhar com até 55% de overload, né, de sobredimensionamento. Aí um diferencial é que na solução residencial a gente trabalha com otimizadores para um único módulo. Então a gente vai trabalhar com P500, P505 para módulos aí até 500 watts, tá? E o grande diferencial desse cara aqui, pessoal, é o fato de que a gente tem ele enquanto inversor convencional, né, mas a gente também tem a solução de inversor como carregador de veículo elétrico. A SolarEdge atua muito no mercado americano e ela percebeu que era uma tendência lá, né, de quem tinha energia solar tinha veículo elétrico também. Então ela lançou essa solução única no mundo todo do inversor com carregador de veículo elétrico. Tá? Então a gente possui ele nas potências de 3,68, 6 e 9,2 kW também. Tá? Então você tem os inversores residenciais convencionais e você tem a solução com carregador de veículo elétrico. Tá? Isso aqui é fantástico, pessoal, porque você pode, além de injetar energia na rede, carregar o veículo elétrico do seu cliente, e a dinâmica de carregamento ela pode ser feita tanto pela rede quanto pelo uso da energia solar. E acaba que você tem uma série de possibilidades ali para brincar com essa gestão, né, com a gestão energética do que o sistema está rendendo para você. Você pode carregar somente com a rede, somente com solar, somente com um excedente de solar. Então você tem todas essas flexibilidades. E o fato é que se você utilizar a rede mais o solar, esse inversor ele pode se tornar um inversor de carga rápida, carregando até 2,5 vezes mais rápido do que um carregador convencional. E isso é muito bacana, pessoal. Para você poder ter um carregador de carga rápida numa solução residencial, você teria que alterar toda a infraestrutura elétrica do projeto ali do seu cliente. Com a solução da SolarEdge você não vai fazer isso. Você já está fazendo essa alteração de infra para instalar o solar, você não tem que fazer nenhuma adequação a mais. Então você está preparando a instalação do seu cliente para que ele possa ter esse veículo elétrico no futuro. Além disso, você vai fazer a gestão com a mesma plataforma de monitoramento, é o mesmo tempo de garantia, é o mesmo fabricante, então você centraliza tudo isso numa única solução. Tá? Então, pessoal, essa aqui é uma solução fantástica que permite que vocês ofereçam para o cliente de vocês muito mais do que energia solar convencional. E esse é o propósito da SolarEdge. Ela percebeu que com os inversores, com a quantidade de informação que ela tem, o inversor ele é o cérebro do sistema do cliente de vocês, que permite que vocês consigam oferecer muito mais. Então, hoje a SolarEdge trabalha com carregadores de veículo elétrico, ela trabalha com monitoramento da energia, monitoramento do consumo do cliente de vocês. Tem uma série de dispositivos de Smart Energy para que você consiga controlar algumas cargas do cliente de vocês, controlar a iluminação, controlar a máquina de lavar, ar-condicionado, ou até controlar, por exemplo, a resistência do boiler do cliente de vocês. Qual que é o objetivo? O objetivo é você maximizar o autoconsumo do cliente de vocês. Tá? É você fazer com que ele tenha ali o completo controle de como ele vai fazer ali a gestão energética dele. Tá? E além disso, a SolarEdge já oferece no mundo todo, há vários anos, soluções também de bateria. A SolarEdge foi o primeiro fabricante a ser homologado para trabalhar com a bateria da Tesla. Então, assim que esse mercado começar a se desenvolver um pouco mais aqui no Brasil, a gente também vai estar oferecendo essa solução aqui. Tá? Então, vejo que fantástico, né, toda a integração que vocês podem oferecer aí para o cliente de vocês. Tá? Bom, pessoal, passado todo esse contexto sobre tecnologia, sobre o portfólio de produtos, vamos entrar definitivamente no exemplo de como que a gente pode calcular a receita adicional que o cliente de vocês vai ter com a solução da SolarEdge e o custo nivelado da energia, né, com a nossa solução também. Essas duas etapas elas são primordiais para que vocês possam apresentar as propostas para os clientes de vocês efetivamente. Então, quais são as etapas para a gente poder fazer esses cálculos? O primeiro deles é fazer a composição do sistema e estimar a geração que o sistema vai ter ali através da ferramenta do design, que é a ferramenta que eu comentei brevemente para vocês ali, para você poder simular os sistemas com a solução da SolarEdge. Em função disso, você projeta essa geração aí ao longo de 25 anos e com essa informação você consegue obter qual que é a receita adicional que o cliente teria com a solução da SolarEdge. Tá? Então, esses são os 3 primeiros passos para a gente poder ter ali quanto a mais o cliente vai ganhar com a nossa solução. E aí, para fazer o cálculo do custo nivelado da energia, a gente efetivamente precisa ter o custo do sistema convencional, custo da solução da SolarEdge, levar em consideração tudo que você vai gastar ao longo do tempo para essa planta
permanecer ativa e gerando aquilo que você tinha como expectativa, né? Então você vai levar em consideração a garantia estendida da SolarEdge e a troca do inversor convencional, mais os gastos anuais ali de operação e manutenção. Com todas essas informações, você consegue calcular o custo nivelado de energia, tá? Pessoal, agora eu vou fazer uma pausa aqui da apresentação formal e a gente vai botar a mão na massa para poder fazer esse cálculo. Tá? Para isso, vamos lá no Designer para a gente poder simular o nosso sistema e obter dele ali qual que seria a geração anual com a solução da SolarEdge. Eu não vou entrar no detalhe de cada funcionalidade da ferramenta do Designer, pessoal, mas ela é uma ferramenta fantástica, em questão aí de minutos, 5, 10, 15, vocês conseguem fazer simulações desenhando, né, o empreendimento do cliente de vocês, levando em consideração sombra, posicionamento e tudo mais. Mas aqui eu vou proceder com o cálculo básico, né, o cálculo rápido, porque o objetivo aqui é a gente fazer a comparação de propostas. Mas com certeza aí o pessoal da Win, né, o Raoni e a Lídia vão estar organizando os webinários específicos somente sobre o uso dessa ferramenta aqui na sequência. Então, aqui na ferramenta básica, pessoal, basicamente a gente vai fazer um exemplo aqui de 90,72 kW. Basicamente, você preenche aqui algumas informações básicas sobre o projeto, né, localização. Vou colocar, então, aqui Rio de Janeiro. Você define qual módulo que você quer trabalhar. Nesse exemplo aqui, vamos pegar um módulo de 405 watts. Tá? A Canadian, tá? Eu vi que é um dos módulos aí que a Win trabalha. Quantidade de módulos aqui, são 224 módulos. Vamos considerar uma inclinação aí de 21 graus. Tá? Então, aqui, automaticamente, ele vai fazer o dimensionamento desse inversor para que você tenha a composição das strings. Então, um dos nossos colegas fez a pergunta ali de como que ele pode fazer esse dimensionamento. A ferramenta faz automaticamente para você. Tá? Você pode controlar aqui o overload que você quer utilizar na solução, né? Ele nunca vai deixar você colocar mais overload do que o inversor ele aceita, e em função do que você brinca aqui, ele até propõe para você qual inversor utilizar, a quantidade, enfim. Tá? Mas enfim, aqui o objetivo não é fazer um dimensionamento ótimo da solução, é só a gente obter ali a geração anual desse sistema. Tá? Então, veja, o relatório também, eu só vou mostrar rapidamente para quem nunca viu o relatório que a ferramenta gera para vocês. Então, ele tem um compilado aqui com a potência do sistema, qual que é a potência do inversor, né? A gente está trabalhando com 21% de overload, ele tem alguns índices de performance aqui, né? Algumas informações ambientais, você tem a geração mês a mês aí ao longo do ano, né, desse sistema. Vejam que apesar de a gente estar trabalhando com 21% de overload, ao longo do ano, a gente tem só 0,006% de clipping, né, de perda de energia em função desse overload. Então, está super tranquilo, dá para utilizar tranquilamente. Ele te dá também um BOM aqui, o relatório de perdas, enfim. É um relatóriozinho bem bacana para que vocês possam estar até imprimindo, anexando nas propostas de vocês. Mas a informação que a gente precisa e é primordial para a gente poder fazer as análises aqui é a geração anual do sistema com a solução da SolarEdge. Então, com essa informação, a gente vai vir aqui no Excel e a gente vai construir uma planilha de cálculo para apresentar as propostas aí para o cliente de vocês. Né? Então, 139,04 megawatt-hora de geração anual. Bom, pessoal, qual que é a geração para a solução convencional? A gente estima na SolarEdge que em uma situação que você não tem sombra, aquela situação convencional, você vai ter 5%, até 5% de geração adicional aí com a solução da SolarEdge tranquilamente, tá? Essa diferença ela pode ser muito maior caso você tenha aí sombreamento, diferença de orientação e inclinação. Mas para propósito de proposta inicial, sem que você tenha muitas informações do projeto do cliente, é super confortável você considerar os 5% de geração adicional para a solução da SolarEdge. Então, a solução convencional, ela basicamente seria 5% inferior à geração da solução da SolarEdge, tá? E aí a gente vai projetar isso aqui para 25 anos, né, pessoal? E aí, para isso, é importante também levar em consideração a degradação dos módulos aí ao longo do ano. Né? Então, a gente pode considerar aqui o que a maior parte do pessoal aí considera no mercado, né, 0,7% ao ano. Basicamente, eu vou pegar a geração anual da SolarEdge e vou desconsiderar esse 0,7% para o segundo ano. Opa!
E vamos fazer o mesmo com a solução convencional, tá? Vamos agora projetar isso aqui para os 25 anos de operação do nosso sistema. Beleza, temos aí a geração total de cada uma das soluções ao longo de 25 anos. Aqui eu vou pegar agora a somatória de ambos, vou fazer isso tanto para o SolarEdge quanto para a solução convencional. E agora a gente tem que a diferença de produção entre as soluções em 25 anos, pessoal, para um sistema de 90,72 kW, é 159,95 MWh. É quase que um ano aí, alguns meses de geração a mais que você vai ter com a solução da SolarEdge, somente em função da eficiência maior do sistema, partindo do princípio de uma situação convencional, né, sem grandes problemas aí ao longo desses 25 anos. Se você tiver qualquer problema em um componente, essa diferença ela pode ser muito maior. E aí, para a gente poder calcular a receita adicional do nosso sistema, a gente precisa monetizar isso aqui. Né? Quanto que é essa diferença aí ao longo de 25 anos? Vamos considerar aí uma tarifa de R$ 0,6 por kWh para esse projeto aqui. É um projeto que ainda pode estar na baixa tensão, então está super confortável, pode ser até bem mais do que isso. Então, a gente, em função dessa tarifa, a gente tem que a receita total ao longo de 25 anos para a solução da SolarEdge é de R$ 1.900 e tanto mil aqui. E aqui, para a solução convencional, a gente vai pegar isso aqui, vezes a tarifa, só multiplicando por 1.000, pessoal, porque a geração está na base de megawatt-hora, tá? A tarifa na base de quilowatt-hora, então só fazendo equivalência. Então, a gente tem uma diferença de receita de R$ 95 mil para essa diferença de geração ao longo de 25 anos. Né? E aí, uma outra informação bacana é a gente levar em consideração o aumento tarifário anual que a gente tem aí. Né? Todo ano as concessionárias têm um reajuste da tarifa energética. Né? Vamos considerar um 7%, super conservador aí, né, para as tarifas residenciais. Tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo. Nos últimos anos a gente tem visto aumentos aí bem maiores do que esse. Esse ano em específico a gente está passando por uma situação em que os preços não tiveram grandes alterações em função de todo o cenário, né, sanitário nacional. Né, para os próximos anos a gente pode experimentar aumentos mais agressivos do que isso, né, mas enfim, sendo conservador, 7% é um número super tranquilo da gente considerar. Então, a receita do cliente no primeiro ano não muda, né, basicamente vai ser a geração aí do nosso sistema vezes a tarifa, vezes 1.000 aqui para colocar na base de quilowatt-hora. Né? A gente não tem alteração no primeiro ano. No segundo ano, aí a gente começa a ter essa diferença de receita, basicamente porque a gente vai ter o aumento aí da nossa tarifa. Né? Então, aqui a gente vai considerar mais os 7% aí anuais de reajuste. Tá? Vamos refazer o cálculo aqui. Acho que é só o tamanho da coluna, Juliano. Acho que é só o tamanho da coluna. Tá certo a conta? Eu peguei a referência errada. Aí. Então, agora a gente tem o reajuste anual levando em consideração 7%. A gente projeta isso para os nossos 25 anos. Agora vamos pegar a somatória aqui de receita para cada uma das soluções. Então, pessoal, se a gente levar... Então, esses 159, quase 160 megawatt-horas de diferença de produção em 25 anos, eles representam uma diferença de receita para o cliente de vocês de R$ 237 mil, pessoal. Isso partindo do princípio que a gente tem uma situação ali confortável sem grandes problemas. Tá? Então, essa informação é de extrema importância que vocês passem para os clientes de vocês, para eles entenderem o que a proposta tem para oferecer. Tá? Eu fui montando o Excel aqui com vocês, pessoal, para que vocês tenham a oportunidade de também, aí na empresa de vocês, construir ele e deixar como uma ferramenta rápida aí para montar as propostas dos clientes de vocês. Tá? Então, vejam que
sistemas de... Aqui só é 90,72, não é 45. Então, vejam que sistemas equivalentes, né, um sistema de 90,72 com a solução da SolarEdge, com uma solução de inversor de string convencional, você poderia ter uma diferença de receita de até R$237 mil a mais. Né? Então, esses são os passos para você poder calcular, né, estimar quanto a mais o cliente de vocês vai ganhar por utilizar a solução da SolarEdge. E agora, para comparação de propostas, vamos falar do custo nivelado da energia. Tá? Para isso, só vou voltar um pouquinho aqui na apresentação para explicar para vocês o conceito. Tá? O que é, pessoal, o custo nivelado de energia que eu tanto falei? Basicamente, é uma métrica que é utilizada para precificar, para analisar qualquer investimento em geração de energia elétrica. Seja essa métrica que ela é utilizada tanto para estimar investimento em usina nuclear, usina hidrelétrica, termoelétrica, quanto energia solar. E por que essa métrica ela é tão utilizada, pessoal? Basicamente porque ela leva em consideração todos os custos, não só de compra, de execução desse sistema, mas ele também leva em consideração os custos de operação que você vai ter ao longo do tempo. Então, quanto que você vai precisar gastar para manter essa usina produzindo aí ao longo de 25 anos. E ele baliza todos esses custos com o quanto de geração que você vai ter ao longo de todo esse tempo. Então, basicamente, essa informação, ele vai te dizer quanto que custa o quilowatt-hora gerado por cada solução. Tá? E aí isso é muito interessante para a gente poder utilizar nas nossas ferramentas. Né? O que compõe, então, o CAPEX? Né, que é uma das informações que a gente precisa para poder calcular o custo nivelado de energia. Então, o CAPEX, pessoal, é tudo que vocês vão gastar para construir essa usina. Né? É o custo do sistema fotovoltaico, é o módulo, o inversor, as estruturas, o cabo, é a mão de obra da equipe de vocês de executar esse projeto, né? É o deslocamento que eles vão ter, os equipamentos que eles vão ter que utilizar, é o custo da empresa de vocês, né? A empresa de vocês ela possui um custo para estar operacional, então tudo isso aí compõe o CAPEX. Tá? Para o nosso exemplo, pessoal, eu vou utilizar como CAPEX o custo do sistema, né, o custo do kit fotovoltaico, porque eu não tenho todas essas informações aqui a respeito das empresas de vocês. Mas, obviamente, que para vocês aplicarem isso para os clientes de vocês, vocês podem e devem considerar esses demais itens. Tá? Dentro de OPEX, o que a gente utiliza? Basicamente, é tudo que você vai gastar para que o sistema continue operando ao longo dos 25 anos. Então, são trocas de equipamento, e principalmente aqui a troca do inversor. Né, no sistema convencional, a gente sabe que vai ter que trocar pelo menos uma vez esse componente. É o custo que você vai ter com operação e manutenção, é o custo da pessoa que fica fazendo as análises lá da planta de vocês ao longo do ano, né, da infraestrutura que ela precisa para poder fazer essas análises, são custos com manutenções preditivas já dimensionadas, né, e uma possível estimação de um custo de manutenção corretiva também. Né, então, tudo isso aí entra dentro de operação e manutenção. Dentro desse conceito aqui, pessoal, muitas empresas não possuem essas informações para poder precificar o OPEX. Então, uma métrica muito utilizada no mercado é um custo de 1,5% a 3% do valor aí de execução do sistema. A gente vai utilizar aqui para a nossa análise um custo de 2% do CAPEX para poder precificar a operação e manutenção. Tá? 2% é o custo por ano. Tá? E aí a gente baliza tudo isso pela geração do sistema ao longo de toda a vida útil. Para isso, a gente sempre reforça, pessoal, para vocês utilizarem softwares computacionais que sejam, né, que a gente possa confiar nas informações que eles projetam para nós, né? Então, sirvam-se aí do designer para poder fazer isso, do PVSys da vida, né, desses softwares computacionais mais robustos, tá? Então, passado a explicação do conceito, vamos voltar lá para a nossa planilha para a gente poder fazer o cálculo do custo nivelado da energia. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a comparação das propostas. Então, nessa solução aqui, pessoal, o custo com a solução convencional, ela era de 224.251,50. Esse era o custo que você teria para comprar kit com a solução convencional. Valores de mercados aí, tá? E com a solução da SolarEdge, esse custo ele era de 269.101,80. É uma diferença aí de praticamente 20%. Só reforçando aqui, pessoal, que esses valores são valores de mercado, isso varia em função do dólar, isso varia em função do momento que a gente olhou
esse valor, e é um valor que eu utilizei como exemplo uma proposta que eu comparei com o cliente há algum tempo atrás. Tá? Então, desculpa, não são valores garantidos de compra. Tá? Isso aqui varia o tempo todo, vocês sabem muito bem que o mercado está muito dinâmico em função das flutuações aí do câmbio, né, e da disponibilidade de material também. Tá? Então, a primeira etapa é a gente comparar o custo de execução dos sistemas. Temos uma diferença inicial de 20% entre os valores. O segundo passo é a gente começar a pensar em que você vai gastar com operação e manutenção. Primeiro ponto, troca do inversor. Esse sistema convencional ele era composto por 3 inversores de 25 kW. Hoje, para você comprar um inversor desse para trocar, ele custa aí na faixa de uns R$18 mil, e o valor que o cliente tinha de referência era 18.740. Claro que aqui ainda podem ser acrescidos algumas tributações, enfim, tem outros custos aí que podem incidir, mas para ser conservador, vamos considerar esse valor aqui somente. Então, só vamos multiplicar por 3, porque são 3 inversores. E aí, vamos considerar a garantia estendida da solução da SolarEdge. Então, é um inversor de 75 kW. Hoje, o custo de extensão da garantia desse inversor é de $1.700 para 25 anos. Então, multiplicando por um câmbio aí de 5,2, a gente teria aí uns R$8 mil. Olha que interessante, pessoal. Inicialmente, a proposta tinha uma diferença de valor de 20%. Quando a gente considera a garantia estendida mais a troca de vida útil que definitivamente você vai ter na solução convencional, elas já se tornam equivalentes. Isso é muito importante, pessoal. Essa é uma forma de vocês passarem da objeção da barreira do preço junto com os clientes de vocês. Tá? Então, basicamente tem 2 metodologias. Primeiro você mostra para o cliente quanto que ele vai ganhar a mais com a solução. Ele está ganhando quase que R$240 mil a mais por utilizar a solução da SolarEdge, e ela tem um custo total de praticamente equivalente em relação à solução convencional. Tá? A segunda etapa é a gente projetar o que você vai gastar aí de operação e manutenção ao longo do tempo, ao longo dos 25 anos. Então, como eu comentei com vocês, o custo de operação e manutenção por ano da solução convencional, a gente estima em 2% do seu valor de CAPEX. Então, a gente está estimando aqui R$4.500 quase, para você ter como custo de operação e manutenção por ano com a solução convencional. Na solução da SolarEdge, a gente estima uma redução de pelo menos 80% desse valor, uma redução, de 20% desse valor. Lembra que eu mostrei para vocês lá atrás nos slides. Você tem redução de custos com operação com manutenção corretiva, com manutenção preditiva e também com as análises que você vai ter que fazer para isso. Então, estimando pelo menos 20% de redução de custos, vejam que essa diferença, inicialmente de 20%, ela se tornou 6,3% menor. Então, ao longo de toda a vida útil do teu sistema, todos os gastos que você vai ter, tanto para executar quanto para manter essa usina operando, ela vai te dar aí uma redução ela vai ter um custo 6% inferior em relação à proposta convencional. Tá? E aí, para finalizar aí o nosso cálculo do custo nivelado da energia, o LCOE, basicamente, a gente vai pegar o total de despesas que a gente tem, então, tanto o custo de desenvolvimento da usina quanto a da troca do inversor, mais de operação e manutenção ao longo dos 25 anos, e vamos dividir pela geração total desse sistema ao longo dos 25 anos. Só vou multiplicar por 1.000 aqui, pessoal, para a gente poder ter isso na base do quilowatt-hora. Então, isso significa que o quilowatt-hora gerado pela solução convencional teria um custo aí de 0, quase 13 centavos. Enquanto que com a solução da SolarEdge, o custo nivelado da energia seria de 11 centavos e meio. Então, o quilowatt-hora gerado pela solução da SolarEdge é de até 11% inferior em relação ao custo do quilowatt-hora gerado pela solução convencional. Lembrando que aqui, obviamente, vocês, para replicar a simulação, vocês devem acrescer aqui também os valores de execução da usina. Tá? Mas essa, pessoal, é a metodologia para a gente apresentar uma proposta com a solução da SolarEdge. É você mostrar para o cliente quanto que ele vai se beneficiar de redução de custos ao longo do tempo, ao mesmo tempo que você mostra quanto que ele vai ganhar a mais pela geração adicional da solução. Tá? Então, quando a gente faz essas análises, olha que interessante. A proposta que a princípio parecia ser 20%, ter um custo 20% superior em relação à solução convencional,
ela tem na prática um custo total 6% inferior, gerando uma receita 5% maior e tendo um custo do quilowatt-hora gerado 11% menor do que a solução convencional. Sem contar no pós-venda que vocês vão ter muito mais eficiente, no apoio que vocês vão poder prestar ao cliente de vocês com muito mais informação e agilidade, né? Sem contar também a redução dos riscos aí do projeto do cliente de vocês, tá? Então, essa é a forma de a gente apresentar a solução da SolarEdge para os nossos clientes. Raoni, eu tinha preparado mais um exemplo aqui. Você acredita que dá tempo, cara, da gente passar por ele? Tá bem... Fala, Julião. Eu seria mais um exemplo desse prático, né, que você diz. Isso, exatamente. Seria um de 9,2 kW. Cara, acho que a gente pode fazer sim, sem problema. Pode fazer sim, sem problema. Então, legal. Ele vai ser mais rápido porque a gente já está com a planilha construída, né? Basicamente, agora a gente vai voltar aqui no Designer, tá? Então, só vamos mudar aqui. Esse exemplo é um sistema de 9,2 kW, tá? Vejam que aqui agora, que a planilha está construída, eu só vou alterar os campos em amarelo. Então, vamos voltar aqui no Designer para a gente poder refazer o nosso exemplo. Só vamos mudar aqui o nome dele, vai ser um de 9,2. Vamos manter o Rio de Janeiro como cidade. Vou pegar um módulo aqui de 400 watts, só para variar um pouquinho. 400 watts. São 23 módulos. Vou manter a inclinação de 21 graus. Olha, pessoal, que interessante. De novo, a solução, ele já redimensiona para você aí como que você pode trabalhar com ela, tá? Então, vamos trabalhar aqui com o overload normal dele. Quero utilizar um inversor de 9 mesmo. Né? Automaticamente, ele gera aqui, então, para a gente... as informações para o relatório. Né? A informação que a gente precisa é a geração anual, né? Então, uma geração de 14 megawatt-horas. Né? Vou trocar aqui para 14,32. 14,32 megawatt-horas. Né? Veja que automaticamente ele recalculou todas as informações para a gente. Então, mantendo ali a diferença de geração de 5%, a gente teria, ao longo de 25 anos, 16 megawatt-horas a mais gerados pela solução da SolarEdge. Bom, por se tratar de um sistema residencial, 0,6 é bem conservador, né, pessoal? Vamos colocar um 0,9 aqui de tarifa para esse sistema. Isso significa que, ao longo de 25 anos, considerando os aumentos da tarifa, a gente teria uma receita adicional para o cliente de 36 mil reais a mais com a solução da SolarEdge. Veja que, de novo, pessoal, é quase que um ano e alguns meses a mais aí de geração a mais que o cliente de vocês teria com a solução. Então, voltando agora aqui para a nossa planilha, olha só, a gente já tem a geração adicional do sistema, né? Agora a gente tem que comparar, então, os custos de aquisição dessa proposta. E a solução convencional tinha um custo de 29.256,01, enquanto que a solução da SolarEdge tinha uma diferença de 35.049 e 32. De novo, uma diferença de quase 20%. Essas diferenças, pessoal, elas não vão ser sempre esse valor, tá? Elas podem ser maior ou menor em função do que você está comparando, qual que é a tecnologia, qual que é o modelo do equipamento, né? Então, elas podem variar aí de, sei lá, 12%, 13%, até 30%. Tá? Mas a estratégia, ela é sempre essa. Né? Você primeiro mostra a receita adicional que você vai ter e depois você minimiza essas diferenças, mostrando também o custo ao longo do tempo. Então, para você poder fazer a troca do inversor desse aqui, ele é um inversor que para o cliente estava custando R$10 mil, 113,81. Tá? É um único inversor para um sistema de 9,2 kW. Né? Já para você poder fazer extensão da garantia, olha que interessante, pessoal, a garantia de 20 anos, ela é quase que metade da garantia de 25 anos. Então, por exemplo, aqui, vamos levar em consideração a garantia de 20 anos desse inversor, que é $144, vezes 5,2. Tá? Opa! Aqui, deixa eu só confirmar o valor da garantia. O inversor de 9,2, acho que eu peguei o valor errado aqui. $292, pessoal. Então, olha que interessante. A garantia de 20 anos ela é quase que metade da garantia de 25. Então, vamos fazer esse exercício aqui com a garantia de 20 anos, só para vocês verem a diferença. Então, $292 aqui,
olha só que interessante. Inicialmente, uma proposta que tinha uma diferença de valor aí de quase que 20%, ela, quando você leva em consideração a troca do componente, ela já se tornou quase que 8% mais barata. E aí, levando em consideração os mesmos procedimentos, né, levando em consideração o custo de manutenção anual que você vai ter para cada uma das soluções, a proposta ela já se tornou 11% menor do que a solução convencional, com um custo nivelado de energia quase que 15%, quase que 15,5% menor também. Então, essa estratégia de apresentar as propostas com a solução da SolarEdge, pessoal, sempre olhar no longo prazo, tanto o que o cliente vai ganhar, quanto o que ele vai deixar de gastar por trabalhar com a nossa solução. E só uma colher de chá aí para quem ganhou ali a ação de marketing de vocês, lembra que ainda alguns clientes podem comprar aí com uma redução de 12% no valor da garantia. Olha que interessante que fica aqui os números. Quase 1% a mais aí de diferença em relação ao custo total da solução. Tá? Então, só finalizando, pessoal, isso era o que eu tinha projetado aí para mostrar para vocês. Quando vocês estão oferecendo SolarEdge para os clientes de vocês, é isso aqui que vocês estão oferecendo. É muito mais informação, monitoramento com muito mais detalhe, né, de como o sistema deles está performando ao longo do tempo, uma segurança que não tem como comparar com outras soluções do mercado, né, você está trazendo uma segurança para o patrimônio do cliente de vocês, né, vocês têm muito mais flexibilidade para compor os seus projetos, vão oferecer mais energia, né, mais receita e muito mais tranquilidade em função de garantias superiores também. Tá? Então, isso era o que eu tinha preparado para apresentar para vocês. Obrigado pela disponibilidade de todo mundo que acompanha a gente. Obrigado, Raoni, aí, pela participação e pela organização desse evento aí por todo o time da Win. Estamos sempre à disposição aí. Maravilha, Juliano. Muito bom, cara. Muita informação, né? Muita informação útil. Bastante coisa. E a gente sabe que tem muito mais, né? Falar de SolarEdge, na verdade, a gente levaria um dia inteiro aqui se a gente fosse abordar no detalhe cada diferencial, né, que a fabricante tem para oferecer ao mercado. Eu sei que o tempo já está avançado, eu vou responder só a última pergunta aqui, tá? Que foi a Melissa que ela fez, ela falou que usa o software PVSol para simulações. E recentemente ela fez 2 simulações, uma com SolarEdge e outra com um inversor convencional. A geração anual dos dois fornecida pelo software foi muito próxima. Ela disse aqui, sabemos que a SolarEdge entrega uma geração maior. Então, o que poderia explicar essa diferença pequena entre as duas na simulação? Legal. Então, é uma pergunta muito boa, tá? Desculpa, qual que é o nome da Melissa. Muito boa pergunta, Melissa. O que acontece? Se você fizer a projeção em qualquer software computacional comparando as duas soluções, aqui eu não posso responder pelo PVSol, dentro da SolarEdge a gente trabalha ou com Designer ou com PVSys, tá? Mas você pode fazer esse tipo de comparação também, por exemplo, no PVSys. Quando você faz a comparação e você leva em consideração somente o primeiro ano, essa diferença ela realmente é pouco significativa. Quando eu falo para vocês que vocês vão ter uma diferença de geração até 5%, é tranquilo vocês considerarem, essa é uma diferença de geração ao longo dos 25 anos. O que acontece? No teu primeiro ano, essa diferença de geração é menor, porque você tem muito menos daqueles impactos todos que eu mostrei para você. Você tem muito... A diferença de geração do módulo pelo efeito de degradação, ela não é tão significativa. O efeito de mismatch por sujeira, por temperatura, ele também não é tão significativo assim. Mas conforme o tempo vai passando, essas diferenças elas começam a se tornar maiores. Então, por exemplo, se você faz uma simulação dessa no software PVSys e você pede para ele mostrar o dado para você de cada ano da produção do sistema, você vai ver que esse gap ele vai se tornando maior. Então, às vezes, você começa com uma simulação e ela tem uma diferença ali de, às vezes, 1% no primeiro ano, mas lá no 25º essa diferença já está em 18%, 19%. Então, conforme o tempo vai passando, elas vão se tornando muito mais agressivas. O que a gente apresenta para vocês aqui, para poder fazer um cálculo rápido, é considerar a média da diferença ao longo dos 25 anos, que normalmente vai ficar aí, nessas situações convencionais, é tranquilo considerar os 5%. Tá? Então, só esse é o conceito quando a gente faz as comparações. Beleza? Ficou claro, Raul? Maravilha, gente. Bom, só finalizando também, Juliano, agradecer a sua presença aqui, a participação na SolarEdge. E importante ressaltar também, Juliano, complementando tudo que a gente conversou aqui, que quando a gente fala de sistema solar fotovoltaico, quando a gente está falando do sistema de geração de energia,
a gente está falando de algo que tem muito valor agregado, né? Então a gente não vende só preço, né? A gente está vendendo uma solução, é um projeto de vida, como você falou, né? De 25 anos de vida útil, né? E também não quer dizer que daqui a 25 anos o sistema para de funcionar, não é isso, mas ele tem uma expectativa, né? Exatamente. Então, é muito importante que isso seja passado de forma clara, né, na hora que você está abordando o seu cliente para uma negociação. Existe muito valor agregado quando você fala de uma solução SolarEdge, né? Segurança, maior nível de geração de energia, enfim, a série de coisas que a gente abordou aqui que precisam ser explorados na hora de uma negociação, precisa ser dito, né, como diferencial da marca, como diferencial do fabricante. Então é isso. Obviamente a gente vai promover muitos outros webinários aqui específicos, né, sobre a ferramenta design, sobre uma parte mais técnica, né, sobre o dimensionamento, enfim, vários detalhes que a gente tem para conversar aqui sobre a tecnologia. É só o começo de uma parceria que a gente já tem visto que vai dar muito certo, né, de muito sucesso. A gente já tem uma procura enorme, Juliano. Não sei se a gente comentou no começo, né, mesmo antes da gente falar sobre a pré-venda, muita gente já tem procurado para pedir orçamento, para pedir cotações. Então, a gente tem certeza que é uma parceria de longa data, de longo tempo, né, que vai se prolongar por muito tempo e que vai ser de muito sucesso. Com certeza, Raoni. Existe uma tendência da SolarEdge ser líder no mercado. Quando ela entra no mercado, existe uma tendência, num prazo de 3, 5 anos, ela se tornar líder do mercado. Isso a gente já viu em vários outros países e com certeza isso vai se replicar aqui no Brasil também. Então, o melhor momento de começar a trabalhar com a tecnologia é hoje, né? Porque daqui 2, 3 anos, todos os clientes, né, da Win, todos os clientes da Win vão ser todos referências em atuar com uma tecnologia que é líder de mercado, né, e que oferece uma série de valores agregados. Então, a gente está num momento muito bacana para construir tudo isso e se tornar essa referência ao longo do tempo, né? Maravilha, cara, é isso mesmo. Gente, então, olha, pode consultar os nossos consultores, né? Fica estranho, mas pode procurar os nossos consultores de vendas, tá? O nosso time aqui de engenharia também, para tirar qualquer dúvida, tanto da Win quanto da própria SolarEdge também. A gente está aqui disponível, disposto a tirar dúvidas, ajudar vocês para quem ainda não trabalha com SolarEdge, né, a entender melhor a melhor forma de começar a trabalhar. Conte com a gente, tá bom? E quero agradecer aqui pelo tempo de vocês, pela presença. Sei que a gente se estendeu um pouquinho, mas foi por uma boa causa. Conto com vocês para os próximos webinários. A gente vai divulgar o calendário dos nossos próximos webinários, nossos próximos eventos, nossas próximas ações. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Juliano. E até a próxima, gente. Eu que agradeço, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Raul. Tchau, tchau. Tchau, tchau.